Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, ou seria o som do Bruninho? Bom, brincadeiras à parte, no vídeo de hoje eu quero falar do mais recente lançamento do pessoal da Três Selos, nesse baita disco aqui, que é o Som do Paulinho, do grande Arnaud Rodrigues. É um relançamento caprichadíssimo que eles fizeram, tem até um pôster aqui muito bacana do Arnaud, com a parte de dentro aqui com as letras e tudo mais, e no momento que eu tô gravando esse vídeo e publicando, ainda tem algumas cópias disponíveis avulsas lá no site deles. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem quiser. Então, como de costume, eu vou falar um pouquinho sobre a carreira do Arnaud e depois comentar de todas as faixas desse disco. Então, sem mais delongas, vamos lá! O Antônio Arnaud Rodrigues nasceu em 1942 em Serra Talhada, no Pernambuco, e era um cara multifacetado, assim, multitalentoso. Ele trabalhou como ator, como cantor, compositor, roteirista, humorista, entre várias outras coisas mesmo. O Arnaud ficou muito conhecido pela grande parceria com o Chico Anísio, tanto na parte humorística quanto na parte musical também. O Arnaud lançou alguns compactos ali em 69, em 70, como por exemplo aqui da música Tudo de Bom Pra Você, e o outro com Reginela, mas a carreira dele musical seguia em paralelo a essa de redator e também de humorista. Em carreira solo, o primeiro disco completo dele saiu em 1970, que é o Sound e Pila, ou uma homenagem do A ao Z. Um disco que seguia bastante o som ali da pilantragem, no maior estilo ali do Wilson Simonal, do pessoal do Som 3 e tudo mais. E aqui temos arranjos do Daniel Salinas e do José Briamonte. É no mesmo ano também que sai a trilha sonora da novela Tilim, que tem várias músicas escritas pelo Arnaud, com arranjos do já citado Zé Briamonte, mas também do Ciro Pereira e do Luiz Chaves, que era o baixista lá do Zimbo Trio. E pelo que eu pesquisei, a trilha sonora dessa novela Tilim foi a primeira trilha sonora exclusiva para uma novela gravada na TV Record. Em 1974, o Arnaud lança o seu próximo disco, chamado Murituri, que hoje é um disco bem raro mesmo de se encontrar, a versão original, muito pelas grandes misturas do rock psicodélico com algumas coisas de funk e de soul. Aqui temos arranjos do grande maestro Arthur Verocai e também a participação do Lonnie Gordon, o nosso grande Guitar Hero. Mas agora voltando para o Arnaud Rodrigues e para o Chico Anísio, essa parceria deles rendeu grandes personagens, como por exemplo o Azambuja, que era interpretado pelo Chico Anísio, e também um grupo musical, que foi o Baiano e os Novos Caetanos, que lançaram o seu disco de estreia em 1974, que tinha o grande sucesso Vou Bater Patu. Depois de quase uma década assim trabalhando juntos, a parceria entre os dois chega ao seu fim, porque o Arnaud Rodrigues foi trabalhar na TV Tupi, mas quando ele sai, ele leva esse personagem que ele tinha criado, e aqui ele vai encarnar esse personagem no seu próximo disco e fazer o álbum Som do Paulinho. Nesse disco aqui vamos ter uma mistura do, entre aspas, rock rural, né, ali no maior estilo do Sá Rodrigues e Guarabira, mas também tem coisas do baião, do funk, do soul, até Guarânia tem, mas isso a gente já fala um pouquinho mais. E o disco tem uma grande parceria dele com o Renato Pial, que depois tocou com Luiz Melodia, que já tinha tocado com o Baiano e os Novos Caetanos. E apesar do disco não ter ficha técnica, numa entrevista que ele deu, que está aqui no encarte da reedição do pessoal da Três Selos, o Renato conta aqui, abre aspas, a banda base era o Wilson das Neves na bateria, o Aldemir Durval no contrabaixo, Hermes Cortesini na percussão, o Toninho Café no violão, e eu, né, no caso o Renato, na guitarra, violão e viola de 12 cordas. No coro estavam a Jurema, a Jussara e o Léo, o Babá, sendo que elas na verdade eram do Trio Ternura e depois que acabou virando o Quinteto Ternura. No comando do naipe dos metais tinha o Oberdan Magalhães, o Serginho Trombone e o Zé Carlos Bigorna. O Pascoal Perrota arregimentou as cordas e ainda tem as participações do Durval Ferreira na guitarra, Zezinho na percussão e o Chiquinho do acordeon. E aí, no encarte, que tem aqui no disco, mostram que os arranjos foram feitos pelo José Briamonte de novo e ainda tem o Rio do Hora tocando gaita numa música. Agora sim, vamos para a primeira faixa do disco, Som do Paulinho. A faixa título, que se inicia com sons ali percussivos, feitos com a boca, né? O Arnaud está fazendo isso, e depois caímos numa espécie de baião, com um trabalho maravilhoso da viola de 12 cordas, tocado pelo Renato Pial, e também tem umas guitarras ali bem Jimi Hendrixianas, assim, como está anunciado também na própria letra da música. Aqui eu também gosto bastante da flauta que a música possui,
e também as interações que vão acontecer entre o Arnaud e os backing vocals, né, os vocais de apoio, que deixam a música ainda mais envolvente. Na minha interpretação, a letra é uma espécie de crônica, e que faz uma comparação da nossa vida com uma praça. Então lá temos o lado bom, né, como por exemplo a moça bonita que vende quadros e tudo mais, e temos também as coisas ruins, como ele coloca aqui, que é uma criança que se cobre com jornal. Então assim, no meio de tudo isso surge o som do Paulinho, ou seja, todas essas influências, tanto de vida quanto sonoras, acabam resultando no Arnaud Rodrigues. Continuando, vamos para a música Rock de Minas Gerais, que pelo próprio título já adianta, já é uma grande homenagem e também tem um som muito inspirado aqui no pessoal do Clube da Esquina, no disco do Milton Nascimento e do Lô Borges. A faixa tem um balanço muito bom mesmo, muito por causa do trabalho do violão, do ótimo contrabaixo e também da percussão, mas para mim quem realmente rouba a cena da música é a guitarra do Piau. Ele vai utilizar uns timbres interessantíssimos, tem umas horas que ele vai até colocar um pedal de wah-wah na guitarra para fazer umas inserções, enfim, fora o solo que ele faz, que também é muito bom e leva a música realmente para outro patamar. A letra aqui, na minha interpretação, acaba sendo uma grande homenagem para Minas Gerais, falando da cultura, dos costumes, da culinária, de algumas cidades, enfim, tudo que envolve esse estado maravilhoso. Agora, continuando, temos uma música com um título um pouquinho longo, que é O Dia em que o Diabo Roubou o Bar do Português, 1968. Sendo que essa daqui é a única música feita em parceria para esse disco do Arnaud Rodrigues com Renato Piau. Boa parte da letra aqui foi feita pelo Arnaud, mas toda a base musical mesmo foi feita pelo Renato Piau. E, como ele também conta ali na entrevista feita por Encarte, que quem toca a guitarra aqui, a guitarra principal, é o Durval Ferreira. Aqui o que eu mais gosto na música, além das excelentes linhas de contrabaixo, são as interações que vão acontecer entre os naipes de metais, entre o saxofone do Oberdan Magalhães com o violão do Renato Piau. Então realmente é uma mistura que acaba dando muitíssimo bem e tem um resultado sensacional dentro da música. O título é bem longo mesmo, porque o Arnaud Rodrigues se inspirou muito na literatura de cordel, tanto para o título quanto para toda a história aqui da música. Então temos aqui um bar de um português que acaba sendo assaltado por um cara, o cara chega armado, rouba o português, e com a ajuda de um pai de santo, o português consegue, né, achar esse cara que roubou ele e dá o seu troco. Então o português acaba atirando no cara, mata o ladrão, e depois no fim fala que esse cara na verdade era o diabo que tinha ido lá para poder roubar o bar dele. Continuando, temos a faixa Em Cima Daquele Morro, outro grande baião com um trabalho sensacional do contrabaixo, a parte de percussão também é maravilhosa, mas quem realmente rouba a cena aqui para mim é o trabalho do Chiquinho do acordeão, obviamente tocando acordeão, trazendo muito mais beleza e sensibilidade para essa música. E é legal que essa parte percussiva também está muito presente na melodia vocal e nas palavras que o Arnaud escolhe. Então é um texto ali repleto de aliterações, que são as repetições dos mesmos sons, que nem eu acabei de fazer agora, sem querer, mas que ele usa aqui como, por exemplo, passarada e passa o arado. Numa letra que vai falar de uma fazenda, né, que o filho dele até conta aqui no encarte, que era uma fazenda que foi um grande sonho do Arnaud poder comprar e tudo mais. E é legal que, além disso, a letra também possui alguns toques ali de sustentabilidade e coisas que falavam como, por exemplo, uma briga contra o desmatamento. E agora, encerrando o lado A, temos a música 7 de 78, Riva, Giva, Zico e Gera. A letra dessa música aqui vai falar de uma das grandes paixões da vida do Arnaud Rodrigues, que era o futebol. Tanto que anos e anos depois, mais velho, ele vai se tornar a cartola do time de Palmas, né, no Tocantins. Só que aqui ele vai estar falando do time do Flamengo na época. Então vai ter aqui menções a jogadores como o Rivelino, o Gil, o Leão, entre vários outros mesmo. Aqui é legal perceber essa vontade do Arnaud de colocar detalhes que te colocam para dentro da música. Então ele vai utilizar ali uns sons de torcida, de fogos de artifício, para você realmente se sentir dentro daquele jogo. Aqui eu gosto muito mesmo do trabalho da guitarra e também da bateria, mas eu não posso deixar de destacar as grandes levadas que tanto o violão quanto o contrabaixo estão fazendo aqui, deixando essa música assim com um balanço muito interessante. Agora viramos o disco e vamos para a música Índio do Uruguai, uma música que eu sinto que tem uma grande inspiração ali nas guarânias, tanto pela levada do violão, quanto pela melodia vocal que o Arnaud canta.
A música tem um clima muito contemplativo, o trabalho do violão aqui é muito bonito mesmo, e a percussão ajuda a criar esse clima bem envolvente. E tudo isso, para mim, tem muito a ver com a letra da música, que está falando desse índio, né, do Uruguai, esse amigo do Arnaud, que é uma espécie de um guru que dá vários conselhos sobre a vida, a verdade, o universo e tudo mais. Bom, continuando, temos a música Teté das Lendas Rurais, uma das minhas músicas preferidas de todo o disco, graças ao sensacional trabalho instrumental que ela tem. Eu gosto muito do piano, que tem umas pegadas assim um pouco mais latinas, assim como a parte da percussão e também do contrabaixo, mas aqui quem, para mim, roubam, né? As pessoas que roubam a cena são o Renato Pial, fazendo um trabalho interessantíssimo de guitarra, utilizando o pedal de wah-wah ali de uma maneira muito interessante, mas também eu gosto muito dos backing vocals, né, combinados com o Arnaud Rodrigues, então tem umas interações ali entre eles que fica também muito interessante. Na minha interpretação, para essa letra aqui, o Arnaud Rodrigues dá uma, entre aspas, abrasileirada para a lenda da Branca de Neve, tornando ela a TT da Bahia. Continuando, temos a faixa Mercado São José, uma grande homenagem do Arnaud a justamente o Mercado São José, considerado o mais antigo de todo o Brasil e acaba se tornando um grande patrimônio histórico e cultural lá do Recife. A letra aqui fala de um mascate cego que toca a sua sanfona para chamar a atenção dos clientes. E realmente o que mais me chama a atenção nessa música é, de novo, o trabalho exemplar que o Chiquinho do Acordeão faz. Realmente um trabalho muito bonito e se ele é o personagem da música, com certeza ele vai conseguir prender a sua atenção quando eu estiver escutando. Mas aqui dentro desse forró, eu também quero destacar bastante o trabalho da percussão e a linda viola que essa música possui. Continuando, temos a música Negro Pescador, uma parceria do Arnaud, só que dessa vez com o Toninho Café, que anos depois vai lançar esse disco aqui muito bacana. E realmente o que mais me chama a atenção aqui é o trabalho tanto do violão quanto da viola 12 cordas. Só que aqui eu também destaco muito o trabalho dos arranjos de cordas que a música possui, deixam ela ainda mais bonita, e essa daqui é a faixa do disco que vai possuir um solo de gaita, tocado pelo Rio do Hora. A melodia vocal e todo o instrumental são muito bonitos, tem um clima bem melancólico, e para mim acaba se refletindo bastante na parte da letra também, que acaba contando a rotina desse pescador negro que tem uma vida muito solitária, uma vida sempre muito monótona dentro daquela rotina. Então, a maneira que tudo é combinado na música realmente traz esse clima bem melancólico para isso. Bom, e agora vamos para a última música do disco, Gaivota Humana, que o Arnaud Júnior, filho do Arnaud, conta aqui na entrevista que ele deu aqui para o Encarte, falando que foi inspirado num trágico acidente. E ele conta aqui, abre aspas, nós morávamos em São Conrado nessa época. O Miele, a Maria Bethânia, o Mauro Mendonça, a Rosa Maria Murtinho, éramos todos vizinhos. Na nossa casa tinha esse terraço que ficava no último andar, e era como se a asa delta passasse sobre as nossas cabeças. O escritório do meu pai ficava lá. E um dia ele viu o cara voando e depois caindo. E aqui o acidente que acontece é com um cara chamado, um piloto, né, chamado Passarinho, que foi um dos primeiros caras a fazer e andar de asa delta aqui no Brasil. Realmente essa daqui é uma música muito bonita mesmo, na qual eu destaco bastante a força do contrabaixo, além dos trabalhos da viola de 12 cordas e da guitarra, mas também os arranjos de cordas e dos instrumentos de sopro e de metal, que realmente deixam essa música ainda mais bonita e emocionante. Bom, de considerações finais, o Som do Paulinho é um disco interessantíssimo, com um time de músicos de primeira, que nem eu falei agora há pouco, e que traz várias referências misturadas, que vão desde o funk ao soul, ao baião, à guarânia e também até um pouquinho de rock psicodélico em alguns momentos. Esse daqui é daqueles discos que a gente agradece muito pelo relançamento, então obrigado Três Selos, porque o disco original é bem raro, é bem difícil de se achar, e a gente fica muito feliz com a possibilidade de várias pessoas poderem entrar em contato com obras assim menos conhecidas da música brasileira, ou pelo menos menos lembradas do que deveriam, mas que não deixam de ser trabalhos excelentes e que merecem ser conhecidos. Bom pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje, eu espero bastante que vocês tenham gostado tanto da escolha do tema, quanto da análise que eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês gostem do disco, quem não conhece. E se você está chegando agora, ou por algum motivo não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa o seu joinha, seu comentário aqui embaixo,
compartilhe o vídeo com seus amigos, porque tudo isso ajuda muito mesmo nos algoritmos aqui do YouTube começarem a recomendar o vídeo cada vez mais para outras pessoas que são tão apaixonadas pela música, assim como eu e você. E eu também te convido a me seguir lá no meu Instagram, @BrunoAscari, que sempre tem umas recomendações diferentes do que aparece aqui no canal. Então, muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. Espetacularmente